Então ela vai dizer o seguinte: as organizações de esquerda têm argumentado dentro de uma visão marxista e ortodoxa que a classe é a coisa mais importante. Claro que classe é importante. É preciso compreender que classe informa raça, mas raça também informa a classe. E gênero informa a classe. Raça é a maneira como a classe é vivida, da mesma forma que gênero é a maneira como a raça é vivida. A gente precisa refletir bastante para perceber as intersecções entre raça, classe e gênero, de forma a perceber que entre essas categorias existem relações que são mútuas e outras que são cruzadas. Ninguém pode assumir a primazia de uma categoria sobre a outra. Angela, put you in prison. Angela. Saudações a todos e a todas, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas a este humilde canal. Nós estamos aqui mais uma vez, como de praxe, para compartilhar um pouco das nossas experiências de leitura. Hoje eu estou com essa obra aqui fantástica da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, uma obra, sem dúvida nenhuma, uma das mais importantes pesquisas sobre a questão da escravidão, sobre a questão da mulher e sobre a questão da classe social, numa perspectiva de raça, levando em conta a brilhante capacidade de análise e de trato com a pesquisa que essa filósofa estadunidense tem. Angela Davis, que é, sem dúvida nenhuma, uma das figuras mais importantes do século XX, e a sua obra se inscreve como uma leitura fundamental para entender as relações de opressão estabelecida ao redor do mundo, Esse livro aqui, ele foi traduzido pela Essi Regina Candiani, que traduziu essa obra, da editora Boitempo. Essa obra aqui, que são na verdade 13 ensaios em que Angela aborda questões sobre estupro, questões sobre vida doméstica, questões sobre direitos femininos, questões sobre a escravidão, prefaciada pela magnífica Djamila Ribeiro, um prefácio maravilhoso da Djamila Ribeiro. Angela Davis nasceu no dia 26 de janeiro de 1944, portanto ela tem 76 anos de idade. Ela nasceu num estado extremamente racista, que é o estado do Alabama. Lá no Alabama, para vocês terem uma ideia, os negros, os negros eram linchados, eram decapitados, eram amarrados em árvores, e as pessoas brancas do sul dos Estados Unidos ateavam fogo neles ainda vivo. Então é nesse contexto de um estado extremamente racista que essa pensadora marxista, comunista, vai se destacar, sobretudo pela sua intervenção. Vai receber também uma influência da escola de Frankfurt, à medida que ela foi orientanda do Herbert Marcuse. A Angela Davis será presa, inclusive, por conta de que esse é o Cadu, por conta de que ela esteve na lista dos mais procurados do FBI pela sua atuação política. Ela vai ser acusada de ter comprado a arma que foi usada para assassinar um juiz por conta do julgamento naquilo que foi conhecido como o caso dos irmãos Soledad, quando estava acontecendo o julgamento, esses irmãos se rebelaram, e renderam lá as pessoas, e durante a fuga um juiz foi assassinado, e as pessoas chegaram à conclusão de que a Angela tinha fornecido a arma
para essa ação, né? Ela vai ser procurada até que ela será presa na década de 70 e ela vai passar 18 meses no cárcere. Esse período que ela passa presa faz com que se articule toda uma campanha pedindo a libertação da Angela Davis, tendo inclusive a Yoko Ono e o John Lennon eles compuseram uma música chamada Angela, pedindo a libertação da Angela Davis. Além disso, também o Rolling Stone vão escrever Black Sweet Angels, outra música icônica também, defendendo a liberdade de Angela Davis. Quando a Angela Davis ela é solta, inclusive gera até um fato interessante, porque ela vai para Cuba. E chegando em Cuba, há toda uma mobilização das pessoas de etnia negra, as pessoas negras em Cuba, para recepcionar a Angela Davis. E essa recepção de a Angela Davis provoca a ebulição, né, de um debate a respeito da questão de raça, né, naquele país, naquela república, né? Porque ainda que fosse um país de orientação comunista, a questão de raça era desprezada, né, nas análises acerca das transformações com relação ao Estado, né? Inclusive, eu vou começar com essa parte, porque é uma parte fundamental com relação ao livro, que é questionando essa questão da raça. Tem uma premissa básica com relação a essa obra, quando Angela Davis evidencia que a análise a partir de classe ela é importante, mas é preciso levar também em conta outros aspectos, os aspectos de raça e o aspecto de gênero. Então aqui a gente tem 13 ensaios. Nesses 13 ensaios, a Angela Davis vai delinear questões ligadas, por exemplo, à situação das mulheres que foram escravizadas nos Estados Unidos, a luta das mulheres pelo direito ao voto, a luta contra o mito do estuprador negro, retrata algumas questões a respeito de mulheres comunistas importantes nos Estados Unidos, a questão também, por exemplo, da interrupção da gravidez, que vai ser usada, por exemplo, como uma medida de eugenia dentro da perspectiva do racismo nos Estados Unidos, enfim, sobre a questão de trabalho doméstico, uma série de questões que ela vai tratar. Então aqui já no primeiro ensaio, o legado da escravidão, parâmetros para uma nova condição da mulher, ela vai relatar como era a condição dessas mulheres que eram escravizadas nos Estados Unidos, né, durante a escravidão naquele país. Tal qual a maioria dos escravos, a maior parte das escravas trabalhava na lavoura. Embora nos estados localizados na fronteira entre o norte e o sul dos Estados Unidos, uma quantidade significativa de escravas realizasse trabalhos domésticos, as escravas do extremo sul, o verdadeiro núcleo do escravismo, eram predominantemente trabalhadoras agrícolas. Por volta de meados do século XIX, 7 em cada 8 pessoas escravizadas, tanto mulheres como homens, trabalhavam na lavoura. E essas mulheres trabalhavam nas lavouras nas mesmas condições que os homens escravizados, negros, também trabalhavam nas lavouras, sabe? Enfrentavam as mesmas dificuldades, enfrentavam os mesmos desafios que esses homens enfrentavam. E mais, pela condição de serem mulheres, recebiam outros tipos de opressão que os homens não recebiam. Então, por exemplo, muitas eram maltratadas, muitas eram estupradas, né? Essa ideia, por exemplo, tanto lá quanto aqui existe, né, essa ideia da miscigenação, né? Miscigenação forçada, né? Miscigenação feita por meio de uma violenta tecnologia de abuso sexual que leva, inclusive, por exemplo, uma escrava
a matar a própria filha, porque ela não queria que a filha vivesse na condição de escrava. Então, ela relata isso nesse primeiro ensaio, um ensaio emblemático que fala da gênese da opressão contra as mulheres, né, as mulheres negras nos Estados Unidos. Então, Angela Davis fala das condições degradantes ao qual essas mulheres eram expostas ao longo da escravidão. E mais do que isso, Angela Davis fala da intersecção entre gênero, classe e raça, e fala de como a história da escravidão nos Estados Unidos, assim como no Brasil, é a história da luta contra a escravidão, na maneira com que essas pessoas se comportavam para lutar contra essa forma de opressão. O ensaio 2, o movimento anti-escravagista e a origem dos direitos das mulheres, é um importante capítulo que une a luta pela abolição com a luta pela libertação das mulheres, né? A luta contra o machismo, a luta contra o sexismo. Então ela traz aqui, por exemplo, o apoio que essas mulheres recebiam das mulheres brancas, né? No sentido de que elas pudessem realmente lutar contra a questão da escravidão e contra a questão do machismo e do sexismo, que eram muito fortes. O ensaio 3 trata a respeito de classe e raça no início da campanha pelos direitos das mulheres. Esse ensaio é um ensaio interessante para ser analisado, porque aqui nós vamos conseguir perceber o quê? Que já começa a ver, por exemplo, a questão da raça como elemento a ser estudado, por exemplo, na luta pelos direitos das mulheres. Por quê? Porque a luta das mulheres brancas por direitos ao voto, direitos civis, direitos de poderem falar em público, né? Porque as mulheres não podiam nem falar em público naquela época nos Estados Unidos, né? Ela não vai pautar a questão das mulheres negras. Então as mulheres negras serão deixadas de fora dessa luta pelos direitos civis, né? O que é o tema do ensaio 4, né? Racismo no sufrágio feminino, quando ela relata como as feministas brancas tiraram as mulheres da luta pelo direito ao voto, inclusive os próprios homens negros também, né? A cisão entre o movimento feminista, as mulheres brancas, né? E a causa abolicionista, né? Davis evidencia que a questão racial está presente na luta pela emancipação, né? Ou seria privilégio, né? Ou melhor, conquistas sociais entre homens negros e mulheres brancas. Vale lembrar que nesse ensaio, né, e muitos outros que ela traz ao longo do livro, as mulheres negras são completamente ignoradas da luta pelos direitos sociais, né? É evidente que a gente tem aqui o quê? É evidente que a gente tem um racismo presente na Constituição da sociedade norte-americana, assim como nós temos também na Constituição da sociedade brasileira. Então, os ensaios seguem, são ensaios interessantíssimos, ensaios que falam a respeito da vida dura que essas mulheres enfrentavam durante a escravidão, né? Essas mulheres negras que foram depois, quando elas conseguem a abolição da escravatura, vão ser jogadas para o serviço doméstico, né? A Angela Davis tem se destacado também nas pesquisas sobre o encarceramento de pessoas negras nos Estados Unidos. Inclusive nos Estados Unidos, durante um tempo, as pessoas que eram presas, elas eram utilizadas como força de trabalho. Então, quando há o processo de abolição da escravidão, acontece que o Estado passará a encarcerar cada vez mais pessoas negras e obrigar essas pessoas negras aos trabalhos forçados, né? Aquela coisa que a gente vê muito nos filmes, né? Das pessoas, dos presidiários lá trabalhando na margem das rodovias, trabalhando lá com seus grilhões amarrados aos pés. Então vai haver toda uma tecnologia com relação a isso de encarceramento em massa dessas pessoas negras, tanto que hoje nos Estados Unidos a maior, mesmo que as pessoas negras não sejam maioria no conjunto da população estadunidense, a maioria da população carcerária é composta, né, de pessoas negras. Assim como acontece também no Brasil, né, um fato evidente que a gente consegue perceber no Brasil, como há um encarceramento em massa de pessoas negras, né. Então são os 13
São os 13 ensaios que falam inclusive sobre a questão do linchamento, né, que os homens negros sofriam, que é com relação à criação do mito do estuprador negro, né? Então, ela traz relatos aqui de um garoto que foi linchado porque ele ousou assoviar para uma mulher branca, né? Então, esse mito do estuprador branco, do estuprador negro, que é construído ao longo da história dos Estados Unidos para justificar, né, o extermínio, para justificar o linchamento das pessoas negras, né? Que é o tema do capítulo 11, estupro, racismo e o mito do estuprador negro. É um livro extremamente importante, é um livro para entender as relações de opressão na sociedade, é um livro de uma figura extremamente importante para o século XX, para o século XXI, e é uma leitura indispensável, porque Angela Davis fala uma coisa que é fundamental, que ela faz esse chamamento, né? Que as mulheres negras devem se movimentar, que quando a mulher negra se movimenta, ela movimenta toda a sociedade, porque ela está na base da estrutura social, né? Então, é importante esse livro para entender como essas relações se dão. Fica a dica, Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. E mais uma vez, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o joinha, compartilhe, comente e ajude a potencializar esse canal. Forte abraço a todos e até a próxima.